aqui. Traduzindo bem-aventurados os aflitos, felizes aqueles que sofrem. Frase de louco, né? Na cabeça da maior parte das pessoas, pode parecer uma frase de louco. Felizes aqueles que sofrem? Bom, a gente precisa entender o que Jesus Cristo queria dizer com isso. E para nos ajudar a entender o tema bem-aventurados os aflitos, a gente utiliza o livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, que tem como tema exatamente este título, Bem-aventurados os aflitos. Bom, nesse capítulo a espiritualidade nos deixa claro que é necessária uma interpretação a respeito da frase. E eles dizem o seguinte: quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, pois o reino dos céus lhes pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem. Olha, bem-aventurados os aflitos, parece, né? Felizes os que sofrem, e a espiritualidade já está dizendo que Cristo não se referia aos que sofrem. Visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Ou seja, sofrem os ricos e sofrem os pobres. Aqueles que acham que sofrem menos, um dia dão uma topada na rua e o dedo dói. Um dia terão um ente querido desencarnando e vão sofrer também. Então todos sofremos, mas em níveis diferentes. Essa é a questão. E a espiritualidade segue, explicando. Mas há uma exclamação. Poucos sofrem bem. Olha, parece que virou mais frase de louco, né? Sofrer bem. Então a gente tem que treinar para sofrer. Olha como eles nos explicam. Poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Isso é sofrer bem. Sofrer sem murmurar. E o sofrer? Passar pelas atribulações da vida. Algumas são mais penosas, outras são menos penosas, mas nós devemos passar por elas de forma honrosa, sem sofrer inadequadamente, ou seja, sem murmurar, sem reclamar, sem se queixar dos sofrimentos, das tribulações pelas quais estamos passando. E eles seguem, explicam o porquê. O desânimo é uma falta. Desanimar diante dos sofrimentos é uma falta, é o que eles dizem. E eu gostaria de chamar a atenção aqui que a codificação espírita, ou seja, as obras de Kardec, foram ditadas pela espiritualidade superior, não foram escritas por Allan Kardec. Ele só organizou os textos utilizando médiuns que psicografaram as mensagens. E a própria espiritualidade superior deixa-nos claro que espíritos superiores são a prova de erros. Eles não erram. Mesmo quando encarnados, os espíritos perfeitos não erram nem quando encarnados. Foram os superiores e Jesus Cristo, um dos perfeitos, que ditaram esse conjunto de obras. Portanto, eles estão falando, o desânimo é uma falta. E eles não cometem erros. Então, o desânimo é uma falta. E eles seguem, Deus vos recusa consolações, desde que vos falte coragem. Tribulações todos temos, mas a coragem precisa sempre estar presente para superá-las. O desânimo é uma falta. Eles seguem e dizem, quando vos advém uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobrepondo-vos a ela, ou seja, precisamos superá-la, e quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, ou seja, quando tivermos superado a impaciência, cólera e desespero, raiva, né, bagunça na cabeça, dizei de vós mesmos, fui o mais forte. Olha lá,
Quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei de vós mesmos, fui o mais forte. Então, os sofrimentos todos temos. Adianta passar por eles lamentando e dizer que eu sou mesmo um desgraçado, eu não tenho sorte, o meu vizinho tudo é bom, o meu amigo lá tudo é bom, o outro tudo é bom e para mim nunca dá muito certo. Isso é ser o mais forte? A ideia é, quando tiverdes suportados os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizerdes para vós mesmos, fui o mais forte, resisti à provação, resisti à dificuldade, não me teve o desânimo tomado o meu corpo. E eles continuam, finalizando esse trecho. Bem-aventurados os aflitos, pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé. Ou seja, sortudos, né? São aqueles que têm a oportunidade de botar à prova a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus. Porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra. Porque depois do labor virá o repouso. É isso que significa bem-aventurados os aflitos. Ou seja, felizes aqueles que conseguem superar as provações, as enfrentam cara a cara e saem daquela batalha podendo dizer, fui o mais forte. Ou seja, não sucumbi no desânimo, não sucumbi nas más influências que me diziam para abandonar a situação. E sim, resisti até o final, sendo o mais forte, lutando o bom combate. Mas a gente segue. E a pergunta que nos surge é, mas como, né? Como é que eu posso ser feliz, bem-aventurado, sofrendo tanto? E a espiritualidade nos responde que esses nossos sofrimentos, eles realmente são diferentes de uma pessoa para outra. E o motivo disso está explicado na reencarnação. Todos nós somos frutos de inúmeras existências na Terra. E durante essas inúmeras existências, alguns de nós caminham mais pelo lado do bem, outros nem tanto pelo lado do bem. Acertamos mais, outros acertaram menos. E por conta disso, nós fomos construindo o que somos hoje. E como o que somos hoje, então, é o reflexo de inúmeras encarnações, é claro que há alguns de nós sobressaem-se mais sofrimentos, há outros menos sofrimentos. Mas existe injustiça nisso? Não, nunca houve injustiça nisso. E ainda assim, alguém se pergunta, né? Mas será, né? Para um é tanto, para outro é menos. E a espiritualidade nos deixa claro que são de duas formas os sofrimentos pelos quais passamos aqui neste planeta. Alguns são relacionados a essa vida presente e outros são relacionados a vidas, a existências anteriores. E eles nos dão exemplos. Causas das aflições presentes. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Muito instrutivo, bastante didático. Eles citam algumas causas. Vou ler algumas para vocês. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Imprevidência é não tomar o devido cuidado, quando deveria tomar cuidado, né? Orgulho, ambição, querer demais, não aceitar a própria posição, imprevidência, orgulho e ambição. Quantos se arruinam por falta de ordem? Ordem, organização. De perseverança, persistir. Pelo mal proceder ou por não terem sabido limitar os seus desejos, quis mais do que podia.
Eles dão mais um exemplo. Quantas uniões desgraçadas, porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma. Uniões emocionais aí agora, né? Casamentos, namoros, enfim. Quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade. Era a situação material ou social, ou a beleza que estava em jogo, e não o coração. Eles dão mais um exemplo e dizem: quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade. Agora, no estudo anterior, nós falávamos das disputas no trânsito, né? Um pouco de moderação teria evitado quantos problemas no trânsito, né? E a gente sabe que eles levam até a morte. Eles dão mais um exemplo e dizem: quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero. Intemperança, falta de equilíbrio, né? A pessoa se exalta facilmente, com tanta frequência que aquilo já se torna habitual. E é claro, esses comportamentos inadequados acabam prejudicando o nosso corpo. A medicina já estuda isso hoje, chama de doenças somáticas, né? Ou seja, que a pessoa vai desenvolvendo, vai adquirindo por conta de comportamentos inadequados. Olha lá, quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero. Excessos de todo tipo. Comida demais, bebida demais, exercício demais, preguiça demais, trabalho demais, excessos de todo gênero, né? Eles trazem mais exemplos, olha esse que interessante. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? Semana passada eu conversando sobre o tema com uma amiga, ele me deu um exemplo muito interessante. Ele falou: Fábio, quando eu ia almoçar com meu pai antigamente, ele definia o dia, né? Ele falava: amanhã nós vamos comer fora, era domingo, né? Sábado ou domingo, alguma coisa assim, feriado, alguma coisa assim. Amanhã nós vamos comer no restaurante. Aí o pai decidia qual era a hora que a gente ia, o pai e a mãe, né? Decidia qual era o restaurante que a gente ia, decidia qual era a mesa que a gente ia sentar, decidia qual era a cadeira que o fulano ia sentar, decidia qual comida deveria ser pedida, decidia qual bebida deveria ser tomada e dizia para o guri: come isso tudo que foi para o teu prato. E decidia a hora de ir embora, né? Hoje, papai e mamãe perguntam para o príncipe ou a princesa, né? Quando não é o rei ou rainha, né? Onde é que tu queres ir hoje, meu amor? Hoje eu quero comer fora. Ok, qual é o restaurante que tu queres ir? E aí a criança decide o restaurante. Aí chegando no restaurante, a criança decide qual a mesa. Chegando na mesa, a criança decide qual cadeira. Sentando na cadeira, a criança decide qual comida. Decidindo a comida, ela decide qual bebida. Decidindo a bebida, ela decide ainda qual vai ser a sobremesa. E no meio do caminho, quando alguma comida ainda não chegou, ela sai para incomodar os outros que estão no restaurante. E quando o papai ou uma mãe chamam a atenção dela, o outro normalmente ainda fala: é uma criança, deixa brincar. Incomodando todo mundo, né? E aí a espiritualidade fala, em 1857 isso aqui foi escrito, hein? Aliás, 1864 esse. Quantos pais são infelizes com seus filhos, porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências, né? Causas atuais das aflições, eles estão falando. A quem então há o homem de responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? E eles seguem: entretanto, a experiência algumas vezes chega um pouco tarde. Põe-se então o homem a dizer: se no começo dos meus dias eu souber o que sei hoje, quantos passos em falso teria evitado? Quantos de nós já não pensamos isso, né? Se eu soubesse tal coisa lá, se eu soubesse outra coisa lá. E o maior problema disso é que às vezes a gente passa a saber e ainda assim
continua praticando os erros, mesmo muito tempo depois de saber. E aí tem um problema a mais, porque como a gente já sabe que está fazendo errado, a gente ainda começa a se culpar. E aí vem aquelas doenças somáticas, porque a gente sabe que está fazendo errado, ainda está se culpando por fazer aquilo, mas está repetindo a situação. Então vejam as causas atuais das nossas aflições. Mas a espiritualidade deixa claro que não são apenas causas atuais. Algumas das dificuldades que nós passamos hoje são decorrência de existências anteriores. E eles falam assim: o homem, pois, nem sempre é punido, essa expressão era utilizada lá em 1864, ou punido completamente na sua existência atual, mas não escapa nunca às consequências de suas faltas. Pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer aos outros. É a lei de Talião, que nós discutimos agora há pouco no estudo, né? Se foi duro e desumano, poderá ser a seu turno tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em humilhante condição. Se foi avaro, egoísta, ou se fez mau uso de suas riquezas, poderá ver-se privado do necessário. Vejam o que está escrito aqui, né? Privado do necessário, não é do supérfluo. Ou seja, não tem nem o que precisaria para poder viver dignamente. Privado do necessário. Por ter sido orgulhoso, avaro, egoísta ou fazer mau uso de suas riquezas. Se foi mau filho, poderá sofrer pelo procedimento dos seus filhos. E eles colocam assim, e etc. Para a gente não se alongar muito. Eu estou lendo alguns trechos, é claro, né? Não está na íntegra tudo isso, eu estou pegando alguns parágrafos. E no final desse trecho aqui eles falam assim: as tribulações, portanto, são ao mesmo tempo expiações do passado e provas com relação ao futuro que elas preparam. Ou seja, estamos nos preparando para a próxima existência. E por isso precisamos reorganizar agora. Se não organizarmos agora, na próxima existência viremos para resgatar aquilo novamente. Agora, se conseguirmos organizar nessa, na próxima, essa etapa já foi superada. Mas ainda assim nós temos dúvidas, né? E pensamos assim, mas tem um fulano que era tão bom, que sempre foi uma pessoa maravilhosa, e ainda assim passa por grandes dificuldades. E a espiritualidade nos deixa claro que em alguns casos, pode, pois, um espírito haver chegado a certo grau de elevação, e nada obstante, desejoso de adiantar-se mais, solicitar uma missão, uma tarefa a executar, pela qual tanto mais recompensado será se sair vitorioso, quanto mais rude haja sido a luta. Esse é o caso de espíritos missionários, né? Eles não têm mais o que resgatar aqui, mas ainda assim sabem que precisam continuar o seu processo evolutivo, e por isso se oferecem para uma encarnação às vezes bastante complicada. Por quê? Porque precisam dar exemplo a outros. E se colocam na posição de serem o exemplo, vivo, encarnado. E aí passam por diversas dificuldades durante toda a sua existência. Mas impressionante que se vocês tiveram a oportunidade de conviver com espíritos desse tipo, viram que apesar de todas as dificuldades, eles não reclamam, não resmungam, né? E dizem que está tudo sempre certo. Esses são os espíritos missionários. Um outro motivo para as aflições. Mas a gente segue. E uma pergunta pode surgir na cabeça de muitos, mesmo aqueles que frequentam o centro espírita. A pergunta é: quem disse que eu tive vidas passadas? Que história é essa de reencarnação? Isso é coisa do espiritismo, né? Outra pergunta que pode surgir é: e se eu tive uma outra encarnação passada?
quem disse que eu concordaria de vir agora nessa aqui para passar por todo esse sofrimento de novo? No mesmo capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, a espiritualidade diz o seguinte: como desencarnados, quando paráveis no espaço, escolhestes as vossas provas, julgando-vos bastante fortes para as suportar. Por que agora murmurar? É o que eles perguntam. Inúmeros são os exemplos de reencarnação comprovados hoje. Inúmeros são os exemplos de reencarnação que cada um de nós pode atestar, mas às vezes a cegueira voluntária, né? Porque somos nós botando a mão na frente dos olhos, nos impede de enxergar e de aceitar. Por exemplo, quando a gente vê uma criança de 3 anos de idade tocando piano maravilhosamente bem. Eu sou professor e entendo do tal do processo ensino-aprendizagem. E o nome já diz, é um processo ensino-aprendizagem. Um processo não se dá assim. Uma criança de 3 anos não teve tempo para aprender a tocar piano. Né? Alguém já tentou aprender a tocar piano? Eu já tentei aprender a tocar violão. Algumas vezes. É um processo. E esse é só um, né, dos exemplos agora que eu recebi mais perto, agora mais próximo. Mas vários são os exemplos de seres, indivíduos que fazem coisas que estão muito além daquilo que a gente imagina ser capaz naquele momento. Como é que conseguem? Ou outros indivíduos que se lembram de situações passadas, de outras vidas, que relatam. E aí, quando se investiga essa situação que ele descrevia, está lá, aconteceu aquilo. Enfim, os exemplos são inúmeros. Mas, como eu sempre digo, ninguém é obrigado a acreditar. No radar de trânsito, por exemplo, né? O radar de trânsito está lá e ele tem um limite de velocidade. Quem não acredita no radar e passa em alta velocidade, vai ser multado mesmo sem acreditar no radar. Quem achava que o radar era injusto, vai ser multado mesmo achando que o radar era injusto. Assim são as leis de Deus. Se tu acreditas, se tu não acreditas, se tu acha que ela é injusta, se tu não compreende, se tu não entendeu, elas estão lá, serão cumpridas. Mas a gente segue. E a outra pergunta é, mas eu não lembro nada disso. Pergunta que surge na cabeça da gente, né? E aí a espiritualidade responde e diz assim: a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. E eles continuam. Frequentemente, o espírito renasce no meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Se reconhecesse nelas as a quem odiara, quiçá o ódio se lhe despertaria outra vez no íntimo. De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daqueles a quem houvesse ofendido. Imaginem vocês a seguinte situação, né? O fulano trabalha numa empresa e na vida anterior ele foi o chefe de uma outra organização qualquer. E aquela mesma turma que trabalha naquela empresa ali trabalhou com ele na vida anterior. E ele era o chefe e maltratava todo mundo. E agora, como as causas anteriores já nos explicaram, ele pode ter vindo como o mais subalterno daquela empresa. Ele é o servente que limpa lá. Desempenha um trabalho muito nobre, muito útil, muito necessário para a empresa, mas numa posição inferior dentro da hierarquia da empresa. Imagina se ele soubesse que na vida anterior ele tinha sido chefe. Será que ele ia se satisfazer na posição que ele está? E imagine se o chefe de agora, na vida anterior, tivesse sido aquele humilhado, pisoteado pelo agora limpador de chão. Será que esse chefe não poderia querer se vingar? Então a pergunta é, lembrar-se disso faria bem para aquelas pessoas ali? Não. E por isso, a espiritualidade é perfeita, né? E diz, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Agora a gente deu um exemplo de uma empresa que é mais fácil negociar. Imagine se esse exemplo fosse dentro da nossa família, com relações atravessadas entre pai, mãe, filho, irmã, tio, tia, avó, avô, numa existência anterior, né? Como seria difícil de conviver com isso. Mas a gente segue. E a pergunta é, mas será que eu tenho como agir sobre essas aflições? Ou seja,
Será que eu posso, de alguma maneira, melhorar a minha situação? E a espiritualidade diz o seguinte: o homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo por que encare a vida terrena. O modo por que encare a vida terrena. Ele pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas. Eles continuam e dizem: tanto mais sofre ele, quanto mais longa se lhe afigura a duração do sofrimento. Mais longa se afigura a duração do sofrimento. Ou seja, estou sofrendo por mais tempo. Quanto mais tempo eu sofrer, mais complicado vai ser para mim. E aí alguém pode pensar, e tem muita gente que pensa assim, que então, já que eu posso diminuir a duração do meu sofrimento, eu vou me matar. Né? E esse é o próximo tema discutido no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. O tema é o suicídio e a loucura. Pessoas que não conseguem conviver com a situação, o sofrimento para elas está sendo muito duradouro, ela decide pôr fim ao sofrimento e se mata. Por que acontece? O que acontece depois do suicídio? O que ficou aqui na Terra depois do suicídio, entre os seus familiares, seus amigos? O que ela levou para o mundo espiritual depois do suicídio? Bom, quem quiser saber mais detalhes disso, essa semana eu fiz uma live a respeito do tema, que depois eu vou deixar o canal anotado ali, onde vocês podem assistir. Mas para agora, já que o tema é Bem-aventurados os aflitos, a gente vai discutir só uma causa discutida pela espiritualidade. Eles dizem assim: a propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam. E eles seguem e dizem: e os que se constituem apóstolos de semelhantes doutrinas assumem tremenda responsabilidade. Eu vou evitar de dar nome aos bois aqui, mas atualmente no mundo em que vivemos, diversos países vivem sob doutrinas materialistas. Governos que defendem doutrinas materialistas, inclusive o nosso hoje, né? Inclusive está botando em pauta novamente a validação do aborto, né? São doutrinas materialistas. E olha o que a espiritualidade diz: os que se constituem apóstolos de semelhantes doutrinas, ou seja, defensores dessas doutrinas, assumem tremenda responsabilidade. É algo que a gente precisa pensar, raciocinar a respeito sobre o que como a gente está sendo conduzido pela nossa vida. Mas eles seguem e dizem: com o Espiritismo tornada impossível a dúvida sobre a reencarnação, muda o aspecto da vida. O crente, aquele que crê no Espiritismo, na espiritualidade, sabe que a existência se prolonga indefinidamente para lá do túmulo, mas em condições muito diversas, donde a paciência e a resignação que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio, donde em suma existe a coragem moral. Então ele está defendendo aqui, né, que o Espiritismo é um que mostra esse outro lado, porque desvenda a reencarnação e mostra que o suicida não desapareceu, não eliminou os seus sofrimentos. Ele agravou os seus sofrimentos. Criou vários sofrimentos para aqueles com quem ele vivia e ainda criou um problemão para ele. Aqueles que tiverem interesse em entender mais, assistam a live. Ou leiam um livro, Memórias de um Suicida. Ou leiam o livro Pescadores de Almas, que relatam 2 casos de suicídios ditados pelo mundo espiritual. O próprio suicida relatando o que ele passou, o que ele causou, como é que aconteceu. Bom, esse é um dos temas discutidos no capítulo 5. Em seguida, novas dúvidas podem nos surgir. E uma delas é: será que a gente pode, então, abrandar as nossas próprias provas, né? Como? A gente já viu que deve, né? E é claro que a gente deve abrandar as próprias provas. E a espiritualidade diz assim, ó: o mérito de passar pelas provas, né,
consiste em sofrer sem murmurar as consequências dos males que não seja possível evitar. Se é possível evitar, nós devemos tentar evitá-los. Em perseverar na luta, lembra que falamos lá de vencer os desafios? Em não se desesperar se não é bem sucedido. Nunca, porém, numa negligência, que seria mais preguiça do que virtude. O que eles querem dizer aqui? Eu estou passando por um sofrimento e eu tenho que sofrer mesmo, porque o mundo é assim, a gente deve sofrer e faz parte, e a gente falou de sofrer bem, e bem-aventurados serão aqueles que sofrerem, então eu vou sofrer e pronto. O que a espiritualidade diz? Nunca, porém, incorrer em negligência, que seria mais preguiça do que virtude. E a gente segue. E a nova pergunta é: haverá mérito em procurar alguém aflições que lhe agravem as provas? Ou seja, já que sofrendo a gente resgata as faltas passadas, talvez se eu sofrer mais, eu posso resgatar mais, então eu vou procurar problemas para mim. Olha o que a espiritualidade responde. Há grande mérito quando os sofrimentos e as privações objetivam o bem do próximo. Se eu estou sofrendo alguma coisa pelo bem do próximo, há mérito. Ou seja, deixei de comer para dar para aquele que precisa. Tirei um pouco do meu bolso para dar para aquele que precisa mais. Me atrasei para algum compromisso para ajudar alguém que precisava. É um mérito. Porquanto é a caridade pelo sacrifício, não quando os sofrimentos e as privações somente objetivam o bem daquele que a si mesmo as inflige. Porque aí só há egoísmo ou fanatismo. E aí eu lembrei daquelas pessoas que resolvem fazer uma peregrinação ajoelhados, sabe? Qual é o mérito nesse sofrimento? É para o benefício próprio, se achando mais poderoso, mais forte, que consegue fazer todo aquele trecho de joelhos. Por que não gastou esse tempo para ajudar alguém? Né? E finalizando, a pergunta é: devemos botar fim às provas dos outros? E a espiritualidade responde: todos estais na terra para expiar, mas todos, sem exceção, deveis esforçar-vos por abrandar a expiação dos vossos semelhantes, de acordo com a lei de amor e caridade. Devemos então nos esforçar para abrandar os sofrimentos dos outros? Devemos. Porém, eles continuam. E a pergunta é assim, a nova pergunta: e se esse nosso próximo estiver pronto para morrer? A gente acha que está pronto, né? Está lá moribundo numa cama de hospital, morto, vivo, sustentado por equipamentos. E aí cabe a nós então minimizar o sofrimento dele. Coitado, está sofrendo já, faz 1 ano que ele está lá na cama lá, e os médicos já falaram que não tem como resolver a situação dele. E aí a gente vai querer desligar os equipamentos. E a resposta da espiritualidade é: minorai os derradeiros sofrimentos, quando puderdes, mas guardai-vos de abreviar a vida, ainda que em 1 minuto, porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. Ou seja, aquela pessoa que está passando por aquela situação, num leito de hospital, já desacreditado pelos médicos, ele também está expiando, está resgatando as suas faltas passadas naquela condição. Porque embora ele não possa conversar conosco, não possa se mexer, não possa ir ao banheiro sozinho, etc., a consciência dele está ali. E aquilo para ele está sendo purificador, digamos assim. Embora nós vejamos num primeiro momento como um ato de maldade, o que a espiritualidade nos conta é que é uma oportunidade de sofrer bem. Lembra? Bem-aventurados os aflitos. De aprender a passar pelaquela situação e quem sabe naquele último minuto, como eles falaram aqui, ele consiga resolver um problemão de uma existência anterior e na próxima existência ele possa vir sem esta mácula. Bom, dito isto, para finalizar a fala de hoje, eu queria lembrar uma
frase de São Bento. São Bento, que foi um monge que criou o ramo, né, beneditino, né, a igreja, os monges beneditinos, foi São Bento que criou, lá entre 400 e 500 depois de Cristo. Ele deixou uma frase célebre na história, que diz, ora et labora. Na época escreviam em latim, né, mas como o português é decorrente do latim, é muito fácil entendermos. Ora, reza e labora. Labora, trabalha. Trabalha pelo quê? Trabalha pela purificação tua, sabendo que tens muito ainda a melhorar. Trabalha por ajudar os outros a melhorarem, né? Como disse a leitura de abertura, o teu TikTok, né? O teu TikTok, só o Papai do Céu sabe quando acaba. E a gente vai então, lembra da negligência que a gente falou agora há pouco, né? Se jogar nas cordas achando que o TikTok já chegou e eu não tenho mais nada que fazer por mim e nem pelos outros, isso eles chamam de negligência, né? Tem muito mais a ver com preguiça, é o que eles falam, preguiça de se melhorar. Dito isso, eu agradeço a espiritualidade da casa que sempre nos apoia, agradeço a atenção de vocês durante esses 30 e tantos minutos que passei do tempo hoje, e espero não ter machucado muito. Sei que às vezes o espiritismo dói, né? Ele dói porque ele revela algumas verdades que às vezes somos nós próprios que não queremos enxergar, né? Com a mão nos olhos e a mão nos ouvidos, não querendo ouvir nem enxergar. Mas todos nós um dia enxergaremos. Muito obrigado pela atenção.